Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Despertar. O programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e chega até vocês a nossa querida TV Prevê aqui da cidade de Bauru. E hoje estamos recebendo para mais um bate-papo Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Olá, Theo. Obrigado aí pela oportunidade. Olá aos nossos telespectadores. Muita paz a todos. No programa de hoje, Jorge, eu queria bater um papo com você sobre a questão da hora da morte. A hora da morte. Outro dia, eu estava durante o dia, pensando que assim, quando eu morrer, eu quero ir para a espiritualidade, mas eu quero saber, eu quero lembrar como que é lá e tal. Porque a gente vai, quando pensa que não, a gente já está aqui de volta e não lembra como que é lá, né? E por incrível que pareça, eu não sonhei durante a noite que a situação na minha morte foi meio complicada. Mas tipo assim, eu morri e eu não senti muita coisa. E já vi uma galera chegando, pessoal de calça jeans, de coisa, falou assim, opa, você já era, hein, filho? Você morreu, agora vamos pra ali, o negócio é ali, ó, vamos ficar ali e a gente conversa depois. Mas não foi um negócio tão escandaloso, tão... Aí a minha pergunta é a seguinte, importa tanto a hora da morte, independentemente se a pessoa é espírita ou não, ou acredita ou não na reencarnação, a hora da morte, ela tem algum peso pra pessoa, pelo que viveu aqui, pra hora que vai chegar lá? Uma coisa é fato, Theo. Todos nós, de certo modo, quer queira, quer não, nós temos um certo medo, um certo receio da morte. Isso se explica por várias situações, uma delas pela lei biológica. Porque o nosso corpo está programado para existir, para viver. E nós temos a lei do instinto, o instinto de conservação da vida. Então, biologicamente falando, o corpo não quer morrer. Ele vai ter seu mecanismo através dos processos atávicos ou evolucionais, mecanismos esses que vão fazer com que a vida seja defendida com unhas e dentes. Então, esse medo da morte, essa hora da morte, ela provoca esse medo, esse receio por conta desse mecanismo que nós temos, de não querermos sair, e mesmo porque o corpo não aceita a saída do espírito, ele vai fazer de tudo para segurar. Então vai ter esse momento de tensão, esse momento de conflito entre o espiritual e o físico e o biológico. E tem também a questão psicológica, a questão mental, a questão das crenças ou da não crença que a pessoa tem em relação ao porvir, ao posteriormente à morte. Muitos, apesar de professarem as suas religiões, acreditam num céu, num paraíso. Nós, os espíritos, acreditamos que após o decesso físico, após a morte do corpo físico, nós iremos ser catapultados para planos espirituais, o famoso mundo espiritual. Mas quando nós chegamos na hora da morte, de certo modo, ocorre o quê? Ocorre esse medo, esse receio, pelo fator psicológico. O que eu fiz na minha vida até este exato momento em que Deus está me chamando à prestação de contas? Que agora não dá mais tempo de arrumar, né? Aí a questão psicológica da culpa. Porque sempre nós vamos deixar alguma coisa para trás, mal resolvida. A maioria de nós, 99,9%, os que saem da Terra, saem com problemas mal resolvidos, mal solucionados. Eita. Tanto que existe uma mensagem fabulosa de Humberto Campos, intitulada Treino para a Morte. Ali ele nos dá um roteiro para essa hora da morte, para que nós não soframos tanto. E ele nos ensina ali o que? A lição do desapego. Porque o que ocasiona a hora da morte, o medo, o pavor, é simplesmente esse problema de consciência. Além do próprio mecanismo físico que nos segura, o medo da destruição, o medo de não existir mais, tudo isso permeia essa hora da morte. E essa questão também se aplica, você estava falando aí sobre esse medo da hora da morte, até os animais também, né, Jorge? Você pega um leão imponente e tudo mais, né? Mas dependendo do animal que vai atacá-lo, ele foge, porque ali também ele não está querendo morrer também, né? Os animais, eles vivem puramente a vida instintiva. Claro que eles têm lampejos ali, eles têm inteligência, só não têm consciência de si mesmos, né? Eles têm inteligência, têm emoções, têm sentimentos, mas não têm a consciência do ato em si, da morte em si. Então, como eles vivem a vida mais instintiva, naturalmente, o instinto de conservação deles é muito mais exacerbado, inclusive. É muito mais atuante. E quando acontece um fato inevitável, você vê que eles ficam nos estertores, mas é o corpo, é a lei do instinto
tentando segurar aquele princípio espiritual naquele corpo animal. Uhum. Agora, diferentemente conosco, os humanos, nós, o homem de uma forma geral, nós já temos o que? A consciência de si, nós temos a consciência de nós mesmos. É verdade. Então, isso, de certo modo, acaba sendo até um problema. Porque a consciência entra em ação e aí uma série de questões vão vir à tona e é a hora que a gente começa a entrar na hora da morte, o medo, o pavor, com o seu séquito de complicadores. Ô Jorge, é por isso nessa questão que até filmes, livros, a gente vê pessoas quando teve ali um momento meio complicado assim, que fala, passou um filme na minha frente. É a pessoa buscando esses momentos inacabados que ficaram ali antes desse momento crucial da morte? Exatamente, Theo. Na ótica espírita, esse fenômeno é denominado de perturbação espírita, que pode levar para algumas pessoas, dependendo dela estar muito apegada à materialidade ou não, quanto mais material foi a existência dela, mais dificuldade ela terá para se libertar do corpo. Mais tempo ela permanecerá nessa perturbação espírita. Mais tempo ela ficará ali rememorando essas imagens da vida dela todinha, principalmente imagens com um viés de culpa, fazendo com que a pessoa se recorde de imagens que ela teve quando esteve aqui na Terra, encarnada, e que ela não fez o que deveria ter sido feito naquele momento. Então, essa perturbação espírita acompanha todos. Aqueles que tiveram uma vida menos material, mais ligada, por exemplo, à espiritualidade, a perturbação espírita, ela dura muito pouco. Mas acontece também. Mas acontece, inevitavelmente acontece. Então não está livre de passar aquele filmezinho ali mostrando alguma coisinha. Não está livre não. Vem o filmezinho, mas de uma forma mais sutil. Aí no caso já é um curta-metragem. Um curta-metragem, exatamente. O que é um longa. Para alguns já seria um longa-metragem. Um longa-metragem, exatamente. E com as piores cenas, né? Infelizmente. Nós vamos fazer uma pequena pausa, o nosso primeiro apoio cultural, e a gente volta na sequência, batendo um papo aqui com Jorge Salomão no Despertar de hoje. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão. Nosso tema principal do programa de hoje é a hora da morte. Ô Jorge, você falou aí sobre o instinto, né? Que a pessoa vai tentar fugir de todas as maneiras ali daquele momento da morte. Acontece de depois de desencarnado, a pessoa lá do outro lado, ela ainda ter, vamos supor assim, um tipo de briga, ou porque morreu, ou querendo o corpo novamente, alguma situação como essa. Você tem algum exemplo desse pra gente? Um exemplo prático, para que os nossos telespectadores possam compreender, é aquele filme que eu acredito que deve ser do conhecimento de todos, Ghost, do outro lado da vida. Ali nós vemos, basicamente, abstraindo-se eventuais efeitos ficcionais, etc e tal, mas basicamente podemos dizer que funciona quase que daquela forma.
O camarada que desencarna em consequência, como aconteceu com Sam Witch, ter desencarnado em consequência de um assassinato, ele foi assassinado pelo Willie Lopes, o assassino, ele tinha muitas questões para serem resolvidas aqui na Terra. O morto, o desencarnado. E aí o que aconteceu? Quando ele se viu catapultado para o outro lado, mas sentindo-se vivo, mas vendo o seu corpo ali, ao invés dele prosseguir, ele tinha méritos para prosseguir para outra jornada. Tanto que a hora que ele desencarnou, o que acontece? A luz aparece, né? Mas de repente ele ignora aquilo e quer ficar aqui na Terra. Ele fecha aquele portal e continua aqui na Terra para resolver aqueles problemas. Então, basicamente, funciona assim, então. Então, ele, principalmente nesse caso que nem você falou, ele tinha problemas a resolver, ele ainda estava mais ligado à parte da matéria, né? Exatamente. No budismo, costuma-se dizer, como elemento estrutural do budismo, que a infelicidade, a dor, a tristeza, ele advém do apego, do desejo. E que no budismo você tem que trabalhar o não apego, a ausência de desejo. Na medida que nós temos esses apegos, como é a essência daquela mensagem que eu citei no bloco anterior, de Irmão X, intitulada Treino para a Morte, o que ele nos ensina em essência nessa mensagem? O desapego. Desapego. Quanto mais apegados nós estivermos às questões materiais, relacionais, tudo que envolve a nossa vida aqui na Terra, quanto mais apego, mais difícil vai ser o nosso libertar. E se libertarmos fatalmente, que é o que vai acontecer com todos nós, com esse apego, o que vai acontecer? Como aconteceu com esse ator, que nós citamos no filme o Ghost, do Outro Lado da Vida, ele permaneceu aqui para resolver essas questões. Que já não era mais Já não era mais. Não precisava mais, não fazia mais parte do script espiritual dele. Acabou, encerrou. Mas há muitos espíritos que permanecem aqui na Terra. E muitos permanecem mesmo. Ora, acredito que algum dos nossos telespectadores aí deve ter passado alguma experiência em sua vida, ou já ouviu algum parente mais próximo dizer que passou por uma experiência em que, de repente, sentiu a presença de alguma entidade lá na sua casa, no seu lar, como aconteceu comigo, lá em 1981, abril de 1981. 81, você vive fugindo, mas não adianta. A minha avó desencarnou, mas ela tinha o problema do apego e o medo da própria morte em si. Ela tinha o medo. Depois que o corpo dela baixou a campo, ou seja, ela foi sepultado, o corpo dela foi sepultado, dias após, vamos por aí 20, 30 dias depois, eu desde criança tinha muita dificuldade para dormir, como tenho até hoje. Então, todo mundo dormia, eu ficava acordado igual uma coruja, de madrugada. Eu tinha 10 anos nessa época, 10 anos de idade. E aí eu escutava o espírito da minha avó zanzando pela nossa casa, mexendo nas coisas, chorando, gemendo, chamando a minha mãe. Ficava transitando pela nossa casa. O apego era grande. Muito grande. Até que com muito custo, muitas orações, tá, etc, enfim. Aí chegou um tempo que provavelmente acho que ela tomou consciência da situação e foi para a espiritualidade, de fato. Ô Jorge, citando essa questão que você falou do filme, ele desencarnou, aí veio a luz, ele não quis ir por causa das questões que ele ainda achava que teria que resolver. Realmente falando, já dentro da doutrina espírita, tem como a pessoa fazer esse tipo de negação? Não querer ir para o lugar determinado, ficar aqui para tentar resolver? Existe esse tipo de escolha lá do outro lado? Vamos dizer assim, Theo, não exatamente uma escolha em si, mas a pessoa ela fica tão apegada, com a mente tão aferrada naquela situação, que quando ela desencarna, ela não consegue ir para onde deveria ir. Nós vemos isso muito na literatura de André Luiz, nas obras de André Luiz. Principalmente na obra, vamos por ali, não de André Luiz, mas de Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, em que nós vemos ali os camaradas, depois que eles passam por maus bocados em regiões inóspitas no além, eles, mesmo no além inferior, são atraídos para um hospital de tratamento, de refazimento espiritual, e passado um tempo eles já estão ali com o mérito deles mais ou menos atuante,
e um deles pede para vir à Terra. Olha aí já depende de permissão, Tá. que eles estão como congregados num hospital, hospitalizados ali, portanto. Ele já tem a consciência que tem que pedir a permissão, né? Exatamente, ali tem que ter essa permissão. Com muito custo, porque custa. A espiritualidade entende que apesar da pessoa ter reunido méritos depois de longos anos lá, na erraticidade, no mundo espiritual, não seria interessante que naquele momento ela viesse à Terra para ver como que estão os seus familiares. Porque é a saudade que nos faz voltar à vida física novamente. E ele acabou, esse camarada, salvo engano, acho que é o Belarmino, recebendo autorização para vir. Só que quando ele veio, ele só piorou a condição espiritual dele. Quando ele viu a família dele num estado de extrema pobreza, miséria quase, inclusive, sofrendo muito, e aquilo baqueou a estrutura psicológica, o bem-estar até então que ele havia adquirido naquele momento, o bem-estar espiritual dele, praticamente foi por água abaixo. Aí ele teve que retornar com auxílio dos amigos espirituais, chamar o SAMU para ele, o SAMU espiritual, e aí ele foi novamente levado ao hospital para fazer um outro tratamento, porque psicologicamente falando ele ficou bem abalado com toda a situação. Então tem essa questão, porque a gente fala, né, exemplos, já vi de pessoas que desencarnam, mas ela não percebeu que vamos supor que como a sua avó, ela não percebeu que desencarnou e ficou aqui, ou ela viu que desencarnou e continuou aqui, mas porque ela não queria ir embora? Não tinha consciência. A maioria, a esmagadora maioria, não tem consciência. Porque acredito que se tivessem consciência e um amadurecimento, naturalmente a pessoa ela não iria permanecer aqui. Já chega, já fiz o que tinha que fazer, não tem mais o corpo, o que eu vou ficar fazendo aqui nesse lugar? Só vou ficar atrapalhando, e atrapalha. E atrapalha em função das vibrações que ele emite, que não são muito boas. E que recebe, né? E que recebe, é recíproca, a recíproca é verdadeira. É uma via de mão dupla sobre o aspecto energético e espiritual. Então, muitos não têm consciência que desencarnaram, que faleceram. E permanecem aqui, transitando entre os ditos vivos, que somos nós, os encarnados, sem ter consciência da própria situação. Outros, por sua vez, têm, que seriam os espíritos perturbadores, os obsessores. Esses já têm consciência que desencarnaram e mesmo assim simplesmente não querem buscar o caminho da luz. Claro que isso tem um limite de tempo, porque Deus dá um basta quando chega o momento da pessoa chega, agora você precisa ser recambiado para uma outra estação aí espiritual. E retira esses camaradas à força daqui, do meio dos encarnados. Para o mundo espiritual. Exatamente. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro e último bloco. Eu tenho uma questão para o Jorge nessa que vai encerrar o nosso programa de hoje. O programa Despertar volta já já, não saia daí. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão, falando no geral sobre a hora da morte. A pergunta que eu falei no bloco anterior, no final do bloco anterior que eu teria para você é outra. Eu quero fazer uma só para pegar esse gancho do finalzinho do bloco anterior. Para pessoas que você falou que não têm a consciência da morte, é como se a pessoa não percebesse que morreu, Jorge? Vamos supor, a pessoa passou por um mal súbito, aí morreu. E alguns não percebem que morreu, acha que ainda está vivo e quer continuar a vida. Como funciona para a espiritualidade assistir essa pessoa? Um exemplo,
Material. Aqui da nossa terra, Theo. Só para que a gente possa fazer aí uma analogia com a sua pergunta. Que exemplo é esse? Segunda Guerra Mundial. Ela terminou em agosto de 1945. Só que haviam muitos soldados ainda, inclusive japoneses, amoitados nas florestas. Que, apesar do término da guerra, apesar dos aviões lançarem panfletos informando que a guerra havia acabado, esses panfletos caíam na mão desses soldados que estavam amotinados nas matas, com a sua baioneta, com a sua farda, tudo, etc. Eles não acreditavam, achavam que aquilo dali era simplesmente uma trama. Um plano do inimigo. Um plano do inimigo. Não acreditavam. Terminou em agosto de 45. 55, 65, mais ou menos ali no início da década de 70. Olha quanto tempo. Um camarada que estava ainda lá na selva, se preparando para o combate, a mente dele estava ainda lá em 1945. E as pessoas iam lá sabendo que ele estava presente lá para dizer, olha, acabou a guerra, já faz anos que a guerra acabou. Não, eu só vou sair daqui quando vir em pessoa o meu comandante, para ele dizer que a guerra acabou, porque se eu não sair daqui a guerra não acabou. Eu não vou desertar. Porque a mente dele cristalizou, ficou no passado, ficou lá em 45, 44, 43. Aí veio em pessoa, lá na mata, dizer para esse soldado, saia de forma, acabou a guerra. E aí ele saiu de forma, acabou a guerra, voltou à realidade. Porque a mente dele estava cristalizada. Diante do impacto que a guerra promove na mente, não tem o chamado estresse pós-traumático provocado pelos combates, no campo de combate, muitos saem de lá perturbados. Houve um estouro, eles já ficam em polvorosa. Eles entram em estado de alerta. Estresse pós-traumático, etc e tal. Do mesmo modo acontece com a mente daquele que está saindo do mundo físico, desencarnando sem o devido preparo, toma esse impacto da morte, a hora da morte toma esse impacto, a mente fica cristalizada na última ação que ele acabou por realizar aqui na Terra. Então a memória dele vai estar sempre cristalizada, congelada. Muitos acham que isso daí é balela. Não, acabei de citar esse exemplo. Só vocês procurarem, hoje está muito fácil o acesso. Joguem ali no Google mais ou menos um soldado que ainda permaneceu no campo de batalha mesmo após o término da guerra. Inclusive ele faleceu alguns anos atrás. E o rifle dele era funcional, viu? Funcional. Tudo que ele estava ali era funcional. Se alguém chegasse e ele fosse atirar, mesmo depois de todo esse tempo, ele conseguia ferir alguém. Esse é o militar raiz que cuida do armamento até o último momento. Até o último momento. Então acontece a mesma coisa com a mente do espírito. Ele fica impregnado daquela situação, ele grava aquela última... aquele último quadro da sua vida e fica cristalizado ali. Ele para no tempo. A mente para. E nessa questão veio o superior dele e o liberou lá da situação. Na questão espiritual, eles esperam um tempo ou esperam a reação do espírito? Como funciona? Tem um livro de André Luiz intitulado No Mundo Maior. Nós vamos ver que André Luiz já está numa situação melhor, André Luiz é espírito. E junto com seus mentores lá de Nosso Lar, eles vão até o umbral para tentar resgatar espíritos que já estejam com a consciência. Já está no caminho. Exatamente, tem que ter a consciência. Chegando lá, André Luiz ouve um vozerio de pessoas conversando numa zona lamacenta. Eles pegam aquelas lamas dizendo ouro, dinheiro, eu sou rico, sou milionário, etc e tal. E aí então, André Luiz, ele ouve desses indivíduos que estão nessa região e diz, eu conheço essa voz, é familiar. Na medida que ele se aproxima a uma certa distância, sem que essa entidade, esse espírito, veja ele acaba se defrontando com quem? Com o avô dele, que havia falecido há mais de 40 anos e estava em solo umbralino, com a mente fixada no ouro, no dinheiro, porque o avô dele, quando estava aqui na Terra, era muito rico. Era rico. Só que morreu apegado o quê? As riquezas, olha o apego. Ao dinheiro. A mente dele cristalizou toda essa situação, que ele estava numa zona umbralina, numa zona lamacenta com outros companheiros de infortúnio, vivendo aquela situação há mais de 40 anos. E aí André Luiz, para ajudar a resgatar o seu avô daquela região, com autorização do seu mentor, ele praticamente fez ali uma reconstrução perispirítica, transformando-se novamente em criança, porque em adulto o avô não ia reconhecer o neto. Reconhecer ele. Quando viu André Luiz criança, o avô viu
pegou ele e conseguiu recambiar ele para uma região de tratamento, de refazimento espiritual, para que ele entre na consciência da realidade dele, que não está mais naquela situação. Naquela situação. Você entendeu? Entendi. Então a espiritualidade vai resgatar isso aí, como resgatou o André Luiz do umbral, depois de longos anos, 8 anos que ele esteve lá, quando ele teve consciência. Ele era ateu, ele estava revoltadíssimo com aquela situação, quando de repente ele pensou, se Deus existe, eu vou tentar orar agora para ver se me ajuda em alguma coisa. Quando ele fez isso, pronto, ele atraiu esses espíritos resgatistas do além, que o levaram para nosso lar, e ele então conseguiu essa redenção. E para encerrar, né, a gente já está chegando no final, esse treino para a morte é interessante, porque a gente já fica meio que preparado, se acontecer alguma coisa, ter a consciência depois que for para o outro lado, né, Jorge? Exatamente, Theo. A mensagem de Irmão X é tão importante para os nossos dias, e vai ser sempre importante, para que nós aprendamos que a essência é o desapego. E ele nos ensina, inclusive, a deixarmos a papelada cartorária, escritura, testamento, o que tiver dos imóveis, o que você tiver aí, deixa tudo em ordem, senhas, tudo certinho, porque o dia que você desencarnar, porque a morte não manda recado. Às vezes sim, às vezes não, mas no geral não. Então deixar tudo preparado para que, ele diz, isso é um gesto de amor para com aqueles que vão ficar aqui, para que eles não fiquem perdidos e perturbados. Entendi. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Despertar. Como diz o Sidney, né? Tinha muita coisa ainda para conversar, mas a gente fica para um próximo encontro com o Jorge. Jorge, obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, Theo, e agradeço aos nossos telespectadores. E a gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!